Turma, primeiro áudio longo de 2026, então está dada a largada para os nossos áudios no Instagram. Eu falo isso aqui, depois fica tudo confuso, né? Aqui no podcast, a gente não tem um podcast, a gente tem, às vezes, episódios programados, uma coisa organizada, mas na maioria das vezes nós temos, no É Tempo de Morangos, áudios longos de amigas em WhatsApp e nós conversamos. Eu falo aqui, daí vocês me respondem no Instagram, lá pelo EDM, com áudio longo, também adoro. Ou agora a gente já tá mais amiga, tô trocando celular com todo mundo, o número do telefone. E aí eu tava conversando agora com uma de vocês e a gente falou, isso vai ter que ir pro podcast. Então, primeiro episódio de 2026. Aqui, seguinte, tava falando com a. Eu vou dar um nome fictício pra ela, porque. Como vai envolver coisas amorosas, né? É melhor não. Então, tava falando com a Vanessa, entre aspas, sobre namoros e, enfim, vida amorosa. E isso me lembrou um conto que eu li da Agostina agora no final do ano. Foi bem no Natal, assim, eu tava lendo alguns contos com vocês no YouTube. Eu li com vocês o Fazão e depois eu acabei lendo Era Uma Vez e acabei lendo um que terminava num sanatório. Fiquei lelé da cuca, chocada com o conto. Posso até fazer um só sobre ele, porque é muito legal. Mas a gente começou a conversar sobre o conto da Agostina, que fala sobre um casamento. E é o seguinte, no conto, já vou chegar lá, tá? Num dos pormenores, mas vou dar um aparato do conto. No conto, a personagem não tem nome, né? Mas ela tá entrando na cabine do navio, ou seja, a gente entende que se passa o espaço, né? Seria um navio, um barco, e ela acabou de se casar. Olha que coisa boa. Então ela tá indo pra cabine ali, vai dormir, porque no dia seguinte eles vão aterrar finalmente na praia e vão cada um voltar às vidas, né? Aquela foi a última festa e última comemoração do casamento dela. Ela já namora com aquele cara há uns 5 anos e dentro da cabine, olhando pra aliança, ela percebe que de cabeça, assim, tentando lembrar, ela não sabe diferenciar qual dos homens que estavam naquele ambiente é o seu marido. Na verdade, ela não lembra o rosto do próprio marido e ela também não lembra da voz. Então, ela vai tentar olhá-lo de longe para ver se lembra por algum relance e não lembra de jeito nenhum qual daqueles homens ali ainda comemorando no saguão, no deck, são não, né? É o marido dela. E ela volta para a cabine e o conto termina com as palavras longe, longe, longe. E eu fiquei meio. O que isso quer dizer, né? Primeiro num barco, depois uma esposa que não lembra do rosto do marido. E por algum acaso do destino, né? Estávamos conversando, então, eu e, entre aspas, Vanessa, sobre a vida adulta e como ter certeza de quem é a pessoa certa, como ter certeza da carreira, como ter certeza do que a gente quer, como ter certeza das nossas vontades, como ter certeza do que vai ser bom pra gente em 2026, o que vai ser bom deixar pra trás. E foi muito bom falar com a Vanessa, porque pronto, eu posso falar com vocês assim, né, sem filtros. Então foi muito bom poder falar com alguém que primeiro queira não só ouvir, mas queira compartilhar. Eu sei que a gente vive numa era que todo mundo tá compartilhando tudo na internet, mas não é no íntimo, né? Não é no olho, ainda não é no real. Existe na internet uma certa performance e é um dos motivos pelos quais eu nunca pensei, nunca quis mudar o formato aqui desse podcast, porque como é só voz, eu consigo ser mais de quem eu sou. Eu acho que ainda existem diferenças, né?
Quando vocês vêm aqui em casa, vocês veem que é diferente o meu comportamento, né? Porque aqui, querendo ou não, ainda tem um mini filtro, mas se tivesse vídeo ia ser pior. Enfim, tava conversando com a Vanessa sobre essas coisas todas da vida, e aí eu lembrei desse conto, porque a gente acha que a vida não é o barco, a gente acha que a vida é o fixo, né? Não é. A gente acha que sabe das coisas, a gente acha que no visual, no ver para crer, no lembrar ou em instituições locais que são ditos que são locais de conforto e segurança, nós vamos ter conforto e segurança. Eu achei o conto muito interessante porque pegar a temática do casamento e desconstruí-la, dizendo, olha, não há fixação nem naquilo que nós consideramos ser o nível mais estável de um casal, que é o casamento. Ela não lembra dele, ele tá longe, ele tá tão longe que ela também não consegue ver nenhum resquício. Uma orelha, ela fica procurando, né, uma orelha, um movimento, a cor do cabelo, para ver se ela se lembra do marido. E ela não se lembra de nenhuma forma, porque aqui o lembrar não vem do termo dicionarizado. Eu acho que vem do termo mais íntimo, assim, introspectivo. Ela não sabe quem ele é, acho que é metafórico, né? Ela não enxerga ele, ela também não se sente enxergada, mesmo se casando. O casamento não vai resolver todos os problemas. Eu acho que isso... Bom, eu tava conversando com a nossa amiga Vanessa, e Vanessa me disse assim, então como ter certeza, né, das coisas, como ter certeza do que eu quero, como ter certeza da profissão, como ter certeza... Porque a gente cresce entendendo que existem certezas a serem cumpridas. E eu acho que se não for... A única certeza que eu tenho na vida é da literatura. Eu acho que ela resiste, eu acho que ela ensina, eu acho que ela progride, eu acho que ela cai, ajuda, levanta, sacode. Mas tirando a literatura, nunca tive nada na vida que realmente fosse assim 100%, sabe? E eu acho que a gente precisava pensar mais em 2026 nesse limiar de que talvez a gente não precise do 100%, mas que talvez nós possamos nos tornar o próprio 100%. Um papo meio coaching, né? Agostina Bessa Luiz vem aqui me dar um tapa, eu tô olhando pra uma foto dela. Eu tenho ela aqui bem em cima da minha cama. Uma foto dela e do lado da Lídia Fagundes Telles. E eu fiquei pensando nisso agora, assim, eu queria que talvez a gente tentasse, pelo menos por um tempo, de forma consciente, e depois que se tornasse inconsciente, né, ter esse compromisso da fixação, né, da certeza, de honrar as decisões que nós tomamos, inclusive aquelas que a gente toma errada, né, de bater no peito e falar, errei, vou ter que arcar aqui com as consequências disso, e vou seguir e vou viver. Eu acho tão importante, não só nesse conto, mas tem um outro que chama Dois Vizinhos, que os vizinhos, assim, eles estudam em Coimbra, na Universidade de Coimbra, então eles moram em Coimbra, mas eles estão de passagem. Então, já mostra pra nós essa vida transitória, essa vida incerta, essa vida nessa espécie de não lugar, né? Quer dizer, essa não é a definição algeriana de não lugar, né? Do Marc Augé, mas eu tô usando como metáfora aqui. E aí o que acontece? No conto, nós temos o conto começando e terminando 9 vezes. Era uma vez dois vizinhos que se detestavam. Era uma vez dois vizinhos que se detestavam. Lá, 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 lá. E são poucas páginas, acho que são umas 4 páginas. E aí, em cada parágrafo, começa assim, né? Era uma vez, isso. Aí conta a história deles, que eram dois vizinhos, estudavam em Coimbra, que mesmo convivendo não se gostavam. Ela era muito certinha, ele era muito malzinho. E eles não tinham nada a ver e não tem nada em comum. E aí, na próxima tentativa, no próximo parágrafo, era uma vez, não sei o que, você até pensa, né? Nossa, parece que a escritora
não gostou da primeira versão e tá tentando reescrever a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, a sexta vez, a sétima vez, a oitava vez, nona vez. E é muito interessante que a gente fica nessa esperança ao longo do conto, né? Ai, será que agora vai? Não, então eles vão acabar ficando juntos. Eles vão isso, eles vão aquilo e não. A Agostina não muda. Ela muda a ordem que ela conta a história, mas ela não muda os fatos e o resumo. Tipo, o resumo não, o final. E aquilo foi tão bom pra mim, gente. Foram 4 páginas tão boas pra eu ter lido agora no final do ano, porque eu fiquei pensando, uau, a gente sempre espera, agora vai, agora vai, agora vai. Não, é isso, é aquilo, é não sei o quê. E parece que a gente não percebe que a vida não é esse clímax, né? Que a vida é o cotidiano, o ordinário, o comum. Tão maravilhoso ver que os personagens não mudam. A menina não se apaixona por ele, nem ele se apaixona por ela. E até há uma ironia com relação a isso, né? Por que toda vez que tem um Era Uma Vez, você pensa que um casal vai surgir? A minha geração Disney, né? Eu sou de 97, vai entender o que eu tô falando. Mas eu gostei muito do conto porque no final não tem final, assim. Ele termina de estudar, vai pra aldeia dele, pra vida dele, se muda daquela casa. E ela também, naquele casarão, né? Eles dividem o quarto, assim, no mesmo andar da casa de estudantes. E é isso, não se gostam, se cruzam, mal se falam, algumas vezes se falam, mas percebem que são completamente incompatíveis e diferentes. E veem a vida de forma diferente, né? Enquanto um tá batalhando, estar estudando ali é um sonho, pro outro é algo que ele teve que fazer, é uma coisa chata, e não vejo a hora de terminar. E eles têm olhares para a vida muito diferentes. Foi muito. Gente, como que 4 páginas, né, pode deixar a gente assim? Agora, aquele outro que é sobre um casal. Gente, olha, bizarro. É um conto assim: um casal aluga uma casa, ou compra uma casa, meio que num altinho assim de uma montanha pequenininha. Mas é um lugar bem afastadinho e ela é professora, até tá escrito que ela fez pedagogia. A Agostina Bessa Luiz e suas influências do Brasil. Ela fala assim, fez pedagogia, ela é professora, ele ainda tá terminando a faculdade. Ela fica chamando ele pra perto da casa, fica falando, olha que casa bonita, olha a nossa casa bonita, não sei o que, se mudam e tal. Começam a brigar porque a vida ali começa a ser difícil, eles estão muito afastados de tudo e todos, e blá blá blá, a longo prazo não é legal. Esse conto já é um pouquinho maior. E aí, gente, acontece um monte de coisa, e de repente tem um espelhamento da personagem com um quadro. Eu não vou falar o final, mas é a questão da loucura, né? E a não ser que eu disponibilize o conto. Eu vou disponibilizar esse pra vocês. Porque assim, eu não posso ficar disponibilizando todos os contos da Agostina Bessa Luiz, né? Porque a obra não é publicada no Brasil. E também porque é pirataria, né? Não posso fazer isso. Mas eu acho que, tipo, esse aqui deve ter umas 6 páginas. Aí eu posso. Mas o que acontece? Quando eu compartilho aqui, vocês não conseguem clicar no link. Ora a hora, temos aqui um Sherlock Holmes. Não consegue mesmo. Nem você, nem eu, nem ninguém. Você tem que tirar um print da tela, do link que eu deixo. Aí você copia o link e joga pra abrir, entendeu? Porque vai te direcionar pro Drive. É assim que a gente estuda contos muito peculiares da Agostina Bessa Luiz, né? Porque, infelizmente, parece que ninguém quer trabalhar e levar os contos da mulher aí pro Brasil. Não tem uma paciência pra isso, não. É a mesma coisa com a Lívia Fagundes Telles. Agora a gente vai, no início do ano, fazer uma leitura sobre Ciranda de Pedra. Eu ainda não lancei a leitura conjunta, tá tudo pronto. Não lancei a leitura conjunta porque eu tô assim, e agora o que eu faço? Deu tela verde em mim. Porque não tem Ciranda de Pedra aqui. Aí eu que eu me toquei, não lembrei. Eu tenho porque eu trouxe do Brasil. Mas não tem Lígia Fagundes Telles aqui, gente. E agora o que eu faço? Fica uma mãe escolhendo os filhos, né? Não, agora eu vou fazer a leitura pro pessoal do Brasil
Depois eu faço outra leitura aqui pro pessoal de Portugal, porque o pessoal aqui de Portugal quer leitura conjunta de Agostina Bessa Luiz. O pessoal do Brasil também, só que lá não tem, não sei o que, não sei o que. Eu tô igual Chaves vendendo suco de tamarindo. Travada. Doida. Porque eu fiquei assim, e agora? Eu queria poder fazer tudo. Eu acho que eu vou tentar ver se mais pra frente, assim, a gente pega alguns contos da Agostina e aí faz uma oficina, que daí eu consigo liberar mais. Agora não tem como liberar a Ciranda de Pedra inteiro, o livro inteiro. Da Companhia das Letras ainda por cima. Pra cá, né? Ai, olha, eu sou também radicalmente contra qualquer coisa dessas assim que tem em Telegram e não sei o que. Não concordo, não. Quer dizer, não concordo, mas entendo, né? Que o mundo é complicadíssimo. Mas eu também, às vezes, né, sou consumidora, inevitavelmente, de uma coisa ou outra, principalmente textos acadêmicos. Que aí não tem como, né, gente? Eu tô tendo que ler Ernest Bloch. Eu tava tendo que ler Ernest Bloch no alemão. Aí você vai falar assim pra mim: Ah, Bruna, então você lê alemão? Não, eu não leio alemão. Sabe o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ficar escrevendo e pedindo tradução. Aí comecei a aprender, né? Um monte de palavra solta em alemão. Da Utopia de Ernest Bloch. Olha como é que tá a minha cabeça. Eu não tô boa na cabeça, mas o meu alemão já era horrível. Com essa experiência, é que assim, ouvir alemão, sempre ouvi, mas eu nunca tive que escrever, né? Então, nossa, foi um trauma pra mim. Até que do nada chega pra mim no meu e-mail assim: Ah, Bruna, você tava querendo Ernest Bloch? Tá aqui, ó, o princípio. Despacipa. Como é que é? Já nem lembro mais. No português é Princípio da Esperança, então é Despacipa Gutnen. Ah, nem lembro como é que pronuncia. Aí eu peguei e falei assim: olha, quem tem amigo tem tudo, né? Aí consegui dar uma lida. Agora em português, agora eu tô entendendo o que tá acontecendo ali. Porque antes eu não tava entendendo nada do livro. Mas enfim, não sei nem por que eu tô falando disso. Tava falando com vocês sobre 2026. Pra gente, acho que, gastar mais energia, né? Com a gente mesmo. Eu não sei se a gente tá podendo já falar sobre narcisismo e sobre egocentrismo no bom tom. Porque eu sei que normalmente os nossos estudos, né, mostram que pessoas narcisistas e pessoas egocêntricas são pessoas más. E são, né? Também acho. Mas eu acho que é preciso, às vezes, uma porcentagemzinha. Quer dizer, achar que a gente é zero narcisista é bem loucura também, né? Não, todo mundo é um pouco. Mas eu acho que tinha que ser nesse sentido de sermos mais autossuficientes, mais independentes, no sentido de talvez a felicidade não venha com as coisas que a gente almeja, mas ela pode vir agora com as pequenas coisas do meu dia a dia. Não é nem num tom de romantizar a vida. Ai, eu vou acender uma vela. É de autocuidado, sabe? De falar mais não quando você quer falar não. Falar sim quando você quer falar sim. Ser livre, né? Eu tava também conversando com ela sobre... E como que era o nome da nossa amiga? Ah, eu vou ter que falar. É Vitória. Ela já sabe, já que ela... A Vitória virou pra mim e falou assim... Tava falando sobre mundo acadêmico, né? Ela virou pra mim e falou assim... Ai, é muito prazo, é muita coisa, os professores me cobram muito, não sei o quê. E aí eu tava falando com ela sobre... Eu não sei explicar isso, eu vou tentar. Mas quando eu falo de fazer as coisas com calma, ou de não surtar, eu não tô falando de demorar pra fazer as coisas, porque eu sei que os prazos existem. Mas percebe que tem coisas na vida que a gente tem controle, tem coisas que não. Por exemplo, eu tenho controle sobre como eu vou reagir, eu tenho controle sobre tomar ou não um copo d'água, tenho controle sobre apagar a luz ou não apagar a luz. Eu tenho controle sobre várias coisas na vida.
várias decisões também, particulares até, mas eu não tenho controle sobre a forma como as pessoas vão falar. Eu posso, claro, estabelecer meus limites, enfim. Mas acho que no mundo acadêmico acontece assim, já não é um mundo valorizado nas humanas, né? Ah, não é. Não é mesmo. E aí, eu percebo que além de não ser um mundo valorizado nas humanas, existem micronarrativas do poder ali. Alô, Foucault! É claro que você ia ser citado, né? Mas existem micronarrativas do poder ali que ninguém percebe que certas hierarquias, que claro, são necessárias e ajudam em muitos momentos, na verdade só distanciam e na maioria das vezes só atrapalham. Então a gente estava conversando sobre a vida amorosa e várias outras coisas e chegamos nesse papo do trabalho, né, da vida acadêmica, de ter que servir, de ter que ter metas, de ter que produzir, de ter que quase que maquinário, né? E eu acho que uma coisa muito importante para 2026 é continuar com aquele pensamento de que as coisas podem ser feitas, mas elas não precisam me atravessar, sabe? Eu não tenho como controlar os prazos e o que professores falam ou tratam ou excluem ou simplesmente ignoram no alto da bolha da vida acadêmica, né? Não tenho controle sobre isso, mas eu tenho controle se eu vou me importar ou não. Ai, gente, tem que começar a ser mais delulu, sabe? Ai, fulano não liga, então eu não ligo 2 vezes. Ai, ciclano liga, então eu ligo 2 vezes. Sabe, tem que começar a responder às pessoas, eu não digo responder com palavras, né? Mas tratar as coisas como elas são feitas. Ai, gente, eu não perturbo ninguém. Eu não peço ajuda pra ninguém. Eu tava lendo um negócio em alemão só pra não ter que pedir ajuda. Vocês têm noção vocês têm noção do nível de loucura que eu tô na minha cabeça? Ainda bem que eu sempre deixo claro aqui nesses áudios públicos e desse podcast aqui, que isso aqui não é nada. Eu sou professora de literatura, né? Então isso aqui não é nada de autoajuda ou alguma coisa assim, apesar de que eu já vi que, né, no Spotify tem vários episódios meu em alta que ficam na categoria autoajuda. Eu acho ótimo, mas eu não consigo me autoajudar. Como é que eu vou te autoajudar? Não existe isso. No nosso podcast não existe essas coisas. Pelo contrário, mas pronto. Eu realmente eu prefiro. Tá lendo em alemão. Eu prefiro nadar no rio Tietê, pisar no chão de Lego, comer caco de vidro, do que pedir ajuda. Mas é que ultimamente medidas necessárias foram. Opa, medidas fortes, drásticas foram tomadas. Eu cansei. Eu cansei das pessoas, eu tô traumatizada. Ai, mas Bruna, você não faz terapia, tem que trazer Freud pra me ajudar. Já não adianta mais a terapia, gente. É só o Freud mesmo que podia me arrumar. E eu tô viciada em falar assim, tá? Me arrumar, debrulhar, dobrar. Ai, eu tô amando. Ai, outro dia, tava com uma professora minha de Minas no telefone. Que eu vou dobrar essas blusas aqui. Professora, ué, o que tá acontecendo, Bruna? Mas enfim, no percurso a gente acaba também conhecendo pessoas boas, né? E é muito importante reconhecê-las, dar ali o devido valor. A gente às vezes fica assim, a vida é isso, a vida é aquilo, a vida não sei o quê. E a gente com os pais aí saudáveis, a gente aí com a vida boa, com comida pra comer. Talvez a gente também queira muita coisa no mundo, não quer não? Será que não é? Sei lá. Também não quero que a gente vire o tuco da grande família, não. Que não tem dinheiro pra comprar um picolé. Mas, né? Falando em grande família, gente, cheguei naquela fase da minha vida que eu tô concordando com o Linneu. Vocês acreditam nisso, gente? Eu fui reassistir um episódio na hora do almoço, que eu intercalo, né, as coisas do Brasil.
Aí às vezes eu fico vendo tapas e beijos. Aí eu fico vendo um monte de coisa. Enfim, aí eu tava lá olhando e coloquei pra assistir um episódio da Grande Família. Gente, ai, eu lembro que eu detestava o Linneu, eu achava ele um chato. Hoje em dia eu acho ele o único sensato, eu não gosto de mais ninguém da série. Eu não gosto da Dona Nenê, eu não gosto da filha da Dona Nenê, eu não gosto do. Ai, como é que é o cara lá que é casado com a filha da Dona Nenê? Ah, sei lá. Eu não gosto de ninguém. Do Tuco, não gosto das amizades, não gosto de ninguém. Eu acho todo mundo irresponsável, eu só gosto do Linneu. Isso diz muito sobre a vida adulta, né? Os 20 e poucos anos. Vai mudando muito, muitas skins. Mas enfim, turma. Queria que nesse episódio aqui a gente pensasse mais em sermos a gente, sabe? Pensar na gente. Quase que narcisistas e tóxicas. Um pouco, às vezes é bom. Sabe, a própria Vitória é uma menina tão esforçada, trabalha, estuda, tem casa, tem família, tem amigas, tem uma vida, se preocupa com a saúde, se preocupa com tanta coisa, né? É uma menina tão direitinha na vida, vai ficar se acabando por causa de gente chata, por causa de professor maluco em faculdade. Não, não vamos não. A gente vai pegar o nosso diploma e ir pra nossa casa. E se ela vir, vai viver a nossa vida. Não pode surtar por causa dos outros. A gente já tem motivo. Aquelas. Eu já tenho motivo suficiente pra surtar sozinha. Não preciso de ajuda. A vida. Andar com uma camisa assim na rua. É isso, turma. Beijinhos. Um lindo ano de 2026. E eu tenho certeza que já já a gente se encontra pessoalmente, tá? Até mais.